Saudações, meus amigos, eu sou o Cristiano e esse é o nosso canal Em Nome da Rosa. Bom, pessoal, nesse vídeo eu quero fazer alguns adendos com relação ao nosso último vídeo, no qual eu falei sobre o resultado das primárias argentinas e eu também gostaria de falar sobre novos desdobramentos sobre a política e sobre a economia argentina após aí 5 dias do resultado aí que culminou com a grande derrota do Cambiemos, que é a coligação do atual presidente da Argentina, Maurício Macri. Bem, então, começando pela ordem, eu gostaria de fazer os adendos primeiramente. E o primeiro adendo que eu gostaria de fazer é que nós estávamos falando sobre derrotas contundentes. Pois bem, se nós lembramos de Macri, devemos também lembrar da derrota do Cambiemos, que aconteceu na província de Buenos Aires, no qual a candidata da coligação era Maria Eugênia Vidal, e ela tomou uma grande surra eleitoral para o candidato da Frente de Todos, que era o Axel Kicillof. Afinal, para ilustrarmos aqui um massacre, foram quase 20% de diferença nos votos entre ambos os candidatos. Então, pessoal, foi uma vitória acachapante por parte da Frente de Todos e que provavelmente a Maria Eugênia Vidal não vai conseguir recuperar essa diferença até o dia 27 de outubro. Ainda sobre o Axel Kicillof, eu quero fazer algumas observações com relação a ele, que eu queria comentar com vocês. Esse candidato, né, da Frente de Todos, ele é o mesmo que já foi ministro da Cristina Kirchner, e foi ele que foi negociar os títulos abutres que tanto causaram a dor de cabeça e trouxeram uma crise enorme para a Argentina. Só para vocês terem uma ideia, na época, o tribunal lá de Nova York decidiu, né, que que o governo argentino deveria pagar esses títulos abutres, que depois viraram títulos podres, né? Que tudo isso é relativo àquele calote lá de 2001, né? Que um tribunal ganhou uma causa e ele pedia para que a Argentina pagasse. Isso dava um valor girando em torno de 1,3 bilhão de dólares que eles teriam de desembolsar, ou senão a Argentina poderia parar. A ameaça dos mercados era bastante forte na época, e esse, que hoje é o candidato a governador da Frente de Todos, o Axel Kicillof, ele é quem foi lá negociar essa dívida argentina para tentar aliviar a situação, né? Porque senão a Argentina sofreria algumas sanções econômicas que trariam muitas dificuldades, como, por exemplo, a contrair empréstimos futuros para tentar cobrir os déficits, né, das contas públicas. Então, é um risco que se correu e que o Axel Kicillof ele fez este papel, né, para que a Argentina não corresse esse risco. Então, com relação ao Axel Kicillof e essa curiosidade que eu gostaria de trazer, eu já abordei agora num primeiro momento. O outro adendo que eu gostaria de fazer com relação a esta eleição, que é importante, né, na província da Argentina, é o seguinte, pessoal. E aqui vai uma informação bastante importante, é que eu considero que a Frente de Todos tem uma possibilidade muito grande de sair vencedor, tendo em vista só a análise que eu estou fazendo da vitória do Axel Kicillof. Por isso que ele é tão importante para a nossa análise. E eu vou dizer o porquê, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, a província de Buenos Aires, ela representa
37% dos votos de todo o país. Vocês entenderam? Quase 40% dos votos estão lá, na capital. Então, pessoal, é muito importante que a Frente de Todos tenha a capital, né, para tentar viabilizar a eleição, né? Porque eu acredito que depois o voto acaba se diluindo bastante, né? Eu acho muito difícil que outras cidades tenham este potencial todo, pelo menos pelo que eu observei aqui, né? Então, pessoal, isso já demonstra que a possibilidade da Frente de Todos vencer, ela é muito forte, tendo em vista o potencial de votos que ela pode trazer. Bem, essa foi mais uma observação que eu queria fazer com relação ao Axel Kicillof e a importância de Buenos Aires para a Frente de Todos. Bem, depois o outro adendo que eu gostaria de fazer é com relação a esse fetiche da terceira via que tanto permeia na Argentina quanto permeia aqui no Brasil, né? Que nós sabemos que há uma polarização bastante forte, né? Sempre dois candidatos acabam polarizando e a gente muitas vezes acaba buscando uma terceira via. No caso da Argentina, tinha o Lavagna, né? Já houve outras candidaturas, mas é muito difícil sair do peronismo e de um outro candidato, ou quando peronistas não acabam competindo um com o outro, né? É muito difícil de quebrar uma certa polarização dentro da Argentina, e foi o caso da Argentina nessa eleição, né? No qual Lavagna, no caso, seria a terceira via, mas ele até chegou a marcar aí os seus 2 dígitos na última pesquisa, mas na hora das primárias ele acabou não confirmando, ele ficou por volta de 8%, né, e não conseguiu pontuar bastante, né. Mesma coisa aqui no Brasil, né, a gente tem esse fetiche da terceira via, né, horas representado pela Marina, horas representado pelo Eduardo Campos, horas representado pelo Ciro, horas representado, sei lá, pelo, não sei, aquele cara que era do PDT, depois foi para o Cidadania, o Cristóvão Buarque. Então, no Brasil sempre tenta se surgir uma terceira via, mas essa terceira via nunca vinga, né? Então, aí é uma característica que Brasil e Argentina acabam se combinando, né? Então, esse eram alguns adendos que eu achei interessante da gente abordar aqui com relação ao outro vídeo. Agora eu quero falar um pouco sobre os desdobramentos, né? No dia posterior à derrota do Cambiemos, né, para a Frente de Todos, né? Bom, como vocês já sabem, eu já falei no vídeo anterior, né, que o Macri, percebendo, né, o couro que ele tomou nas eleições, ele decidiu tomar algumas medidas populares, né, que a gente sabe que é para tentar garantir a eleição, né? A gente não vai aqui se iludir que seja algo diferente disso, né? Ele aumentou o salário, cortou o imposto de renda para as pessoas mais pobres e de classe média, ele também ignorou os impostos para as pequenas e microempresas, ele também fez um agrado também para os aposentados, né? Ele também colocou dentro do pacote, né, algumas medidas para os aposentados, que também são um grupo que foi muito atingido pelas reformas do Macri, né? Mas os mercados não gostaram nada disso, eles reagiram ao pacote emergencial que o Macri fez. Isso acabou se refletindo em uma subida nos dólares, né? E como vocês sabem, né, a economia da Argentina, eles funcionam com duas moedas. Horas eles atuam com peso, horas eles atuam com o dólar. Aí já sabe, dependendo de como o governo está comandando a política, isso pode afetar nos preços, né? Porque como é uma economia dolarizada, né? Acaba que
isso influencia na vida das pessoas ou talvez na vida dos mercados, né? E a prova disso é que houve uma subida na inflação, houve uma subida nos juros também, né? Ah, o dólar, como falei, aumentou bastante, né? O peso se desvalorizou, né? Teve em 5 dias 30% de desvalorização, né? Então o mercado reagiu bastante negativo, né? Com relação às medidas do Macri, né? Aí ele precisou conversar com o Alberto para tentar dar uma acalmada nos mercados, mas o pessoal não entendeu muito bem. Aí acabou que os poupadores, as pessoas que guardam dinheiro em banco, começaram a retirar dinheiro do banco, né, e botar nos seus próprios lares, porque eles temiam, né, essa derrota do Macri. Mas não só isso, né, pessoal? É que também tem outra questão importante da gente falar, é que muitos desses poupadores eles têm um receio de uma política que foi praticada pela Argentina, que é apelidada de Corralitos, que era basicamente congelar contas bancárias para evitar a retirada de dólares. E isso acaba afetando muito a saúde financeira dos bancos, né? E imagina, para quem investe, né, com tesouro, com o mercado financeiro, isso é muito complicado. E também o próprio banco acaba desembolsando muitas reservas em dólar por causa da desvalorização da moeda argentina, né? Eu estou falando, claro, do peso, né? Então, esses foram alguns dos desdobramentos. E para finalizar, houve também exoneração, né? A pedido, né? Um dos ministros do Macri pediu para sair, o ministro da Economia, por causa do cenário complicado, e ele tentou se explicar, né? Ele disse que fez de tudo, se entregou bastante para entregar uma Argentina moderna, globalizada, integrada com os mercados, aquele papinho bem liberal mesmo, sabe? Ele fez de tudo para isso. E aí o Macri acabou telefonando para um cara que já trabalhou com ele, né? Um outro economista que já trabalhou com ele, para substituir esse cara. Deixa eu ver aqui o nome do cara aqui para eu dizer para vocês. Deixa eu ver aqui. O cara que saiu, o nome é Nicolas Dusnov. E o cara que assumiu é o Hernan Lacunza, perdão. E aí ele assumiu, né, para tentar dar um novo rumo na economia argentina e tomar um pouco da confiança, até para que ele possa, né, de alguma forma, trazer mais confiabilidade ao governo Macri. Lembrando que o desespero, pessoal, foi tão grande com, com o mercado financeiro que o Macri chamou esse cara nas férias. Esse cara estava de férias na Patagônia, estava aproveitando, e ele foi chamado para tentar amenizar essa crise aguda que a Argentina está vivendo, né? Então, né, pessoal, como eu falei para vocês, né, o Macri pregou tanto liberalismo que ele acabou virando vítima do próprio discurso dele. Quando ele foi tentar tomar medidas um pouco mais populares, os mercados que ele queria trazer confiança não gostaram, e ele teve que novamente dar um giro de 180 para tentar agradar aqueles que ele sempre trabalhou. Então, amigos, é o que eu digo há algum tempo. O liberalismo, ele só dura quando a realidade bate a porta. Por isso, o Macri tomou as decisões que ele tomou antes de o mercado agir como ele agiu. Certo, pessoal? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá o like, comenta, compartilha. E sabe, né, pessoal? Nunca esqueça. Continue aqui com a gente acompanhando o nosso trabalho. Até mais!